dando uma continuidade à série de sermões que, pela providência de Deus, temos feito aqui na igreja, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, até do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai, diante de nós está a tua santa palavra, e rogamos a bênção do Senhor, ó Pai querido, sobre nós. Ilumina-nos os olhos, ó Pai, com a tua palavra, com a ação do teu Santo Espírito, para que possamos crer com o coração, ver com os olhos e ouvir com os ouvidos aquilo que o Senhor tem para nos instruir e para nos ensinar. Oramos ao Senhor e pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Não é incomum nós iniciarmos um ano ou alguma semana com algum propósito, com alguma definição da vida. Quando nós começamos, por exemplo, uma dieta ou um compromisso de fazer uma determinada prática de exercícios, e certamente quando você pensa em fazer uma dieta, naquela mesma semana, alguém lhe convida para comer alguma coisa que fará com que você tenha que comer coisas que você não deveria comer. E nós talvez olhemos para isso e digamos: eu estou sendo tentado, que tentação comer um docinho logo na semana que eu comecei uma dieta. Nós, de forma muito ampla, temos olhado esta palavra e temos olhado o que significa tentação com muita superficialidade. Você iniciar uma dieta e alguém lhe oferecer um doce não é necessariamente uma tentação. A tentação nada mais é do que esta ação que te levará a pecar, que te levará a cometer algo contra o Senhor, contra a sua glória. Eu acho, inclusive, que essa é de fato uma estratégia de Satanás. Nós olharmos para as coisas pequenas da vida, que às vezes são um pouco contrárias às coisas que nós deveríamos fazer, e acharmos que isso é uma grande tentação. Quando nós achamos que tudo pode ser uma tentação, no fim das contas, nada é uma tentação. E essa é uma estratégia do inimigo, de esvaziar o peso e o conceito do que significa ser tentado. Quanto mais nós pensamos assim, mais facilmente estamos envolvidos com o pecado, mais facilmente relativizamos o que é a obediência ao Senhor. O texto diante de nós vai tratar sobre a tentação de Jesus. E esse é um texto que para qualquer pregador também traz algumas tentações. Uma das tentações que esse texto traz a quem vai pregar é olhar esse texto como uma lição moral. Talvez você já tenha escutado algum sermão ou algum ensino desse texto que tenha ensinado para você como vencer a tentação como Jesus Cristo. 3 pequenos passos de como vencer a tentação. Primeiro passo, você deve jejuar. Segundo passo, você deve orar. Terceiro passo, você deve citar as Escrituras.
Não que essas coisas sejam coisas erradas em si mesmo, mas o grande problema é que você está trazendo o ensino da palavra e a profundidade que esse texto tem a uma mera ação moral da sua vida, transformando isso num tutorial de como vencer a tentação. Não é esse o propósito do texto. A segunda tentação que um pregador também pode ter quando expõe esse texto é a tentação de simplificar tanto o conteúdo teológico que está aqui em 3 verdades, que talvez você também já tenha ouvido, dizendo que esse texto de Jesus aqui nos ensina como vencer a tentação, mas também nos ensina como vencer o pecado nas 3 áreas da vida, como por exemplo, vencer o pecado, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Também são lições importantes para a vida e todos nós devemos aprender a lidar com isso, mas também nos levará a uma compreensão apenas moral do texto. A última tentação que qualquer pregador possa ter com esse texto é a tentação também de superestimar Satanás. Olhar para esse texto e trazer aqui um superpoder como se Satanás se igualasse quase que ao próprio Deus. Eu particularmente olho para esse texto, e já tive ocasiões em que olhei para esse texto, nesta compreensão de que Satanás tem tanto poder, que ele se coloca diante de Deus, como quem quase, diante de Jesus Cristo, como quem está no mesmo nível, sabendo exatamente quem Jesus é, e o que ele ia fazer, e como ele era capaz de vencê-lo. E essa talvez seja uma tentação que todos nós enfrentamos a interpretar esse texto. Considerar que Satanás é tão poderoso, ao ponto de ele saber quem Jesus era. Durante a exposição, essa é uma das coisas que nós vamos, pela providência de Deus e sabedoria do Espírito Santo, tentar compreender. Satanás não é onisciente. Logo, o que nos faz pensar que Satanás sabia quem Jesus era? Se Jesus é Deus encarnado, Satanás, que nunca ousou falar com Deus ao longo de toda a história, por que ousa falar com Deus desta forma neste momento? A Escritura nos traz algumas compreensões e percepções de que este ser celestial, caído por conta da sua desobediência, também não é todo este ser poderoso em que muitas vezes nós estimamos. A palavra do Senhor nos ensina nessa noite sobre as tentações de Jesus. E devemos nos lembrar que Jesus está aqui sendo aquele que está tomando o lugar de Israel. Nós vimos nos sermões anteriores, nós vimos na exposição do capítulo de número 3, que o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo foi batizado não era porque ele tinha nenhum tipo de pecado, mas que era necessário o cumprimento da lei de forma substitutiva. Ele precisava ser batizado não para a confissão dos seus pecados, mas como aquele que substitui os pecadores, ele precisava cumprir toda a lei, se colocando no lugar do povo. Jesus é esse que agora, depois de ser batizado, depois de todas aquelas pessoas ouvirem em alta voz o que está descrito no capítulo 3, verso 17, a voz dizendo do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. A seguir, imediatamente após essa cena, o Senhor Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Veja que quem leva o Senhor Jesus Cristo ao deserto não é o diabo. Quem leva o Senhor Jesus Cristo ao deserto é o próprio Espírito Santo do Senhor, que não só o leva, mas leva ele com um propósito, com uma missão, com um motivo. O motivo era ser tentado. O deserto aqui, como já falamos anteriormente, era o parque de diversões de Satanás. Era o lugar onde muitas das vezes ele já havia agido e muitas vezes ele já havia conseguido vencer as pessoas. Ele está sendo colocado neste lugar que era como se fosse o reino, do ponto de vista humano e terreno, de Satanás.
Ele é colocado nessa situação, ele é colocado nessa circunstância com o objetivo claro de cumprir a missão substitutiva no lugar de Israel. É por isso que então ele é encaminhado ao deserto. Ele é levado para o lugar em que Israel muitas e muitas vezes fracassou. Ele é levado para um lugar onde muitas e muitas vezes Satanás conseguiu vencer e enganar as pessoas. Ele é levado com o propósito de cumprir esta missão. O Rei, o Senhor Jesus Cristo, não evita o deserto. Ele não evita estar na posição em que está. Ele não evita se colocar diante do inimigo. Ele sabe quem ele é e ele sabe qual é a sua missão. Por isso, o que está diante de nós, nós vamos dividir esse texto apresentando as 3 tentações que Satanás coloca ao Senhor Jesus. A primeira tentação, a tentação de uma provisão sem confiança. A segunda tentação, a tentação da proteção como um espetáculo. E a terceira tentação, a tentação de uma vida, um reinado sem cruz. A primeira tentação vai demonstrar de que Satanás vai provocar o Senhor Jesus Cristo do mesmo jeito que provocou os nossos pais no Éden, provocá-los quanto à confiança daquilo que Deus faria. Olha só o que está entre os versos 1, 2 e 3. O Senhor Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo e depois de um longo período, 40 dias e 40 noites, teve fome. O número 40 não está aqui aleatoriamente. Obviamente, o número 40 e este período em que o Senhor Jesus Cristo está ali no deserto sem se alimentar, é para exatamente conectar e demonstrar de que este caráter substitutivo desse que é o Messias está profundamente conectado com aquilo que aconteceu com o povo. O povo passou 40 anos no deserto. Logo, o Senhor Jesus Cristo está nesta representação, nessa substituição, passando 40 dias no deserto também. Ele vai se colocar e de forma muito sutil, Satanás vai aparecer e vai colocar a seguinte pergunta, vai fazer a seguinte afirmação: se és o Filho de Deus. E talvez você olhe para esse texto e diga, viu só, ele não sabia quem era Jesus, porque ele está dizendo, se és o Filho de Deus, no sentido da dúvida. O que é importante saber é que na língua original, no grego, há 2 maneiras de se colocar este se. O se no sentido da dúvida e o se também no sentido de já que. E este é o sentido do texto aqui. O Senhor Jesus, as pessoas todas ouviram a voz do alto, dos céus, dizendo, este é o meu filho amado. Então Satanás chega com uma sugestão. Bom, já que você é o filho amado, a provocação aqui é nessa provocação no sentido de, que interessante, Deus nunca falou isso para ninguém, então você deve ser de fato alguém especial. Já que você é alguém especial, já que você é o filho amado, prove que você é. Prove que você tem poder e resolva este problema sozinho. Afinal, você já está aqui com fome há muitos dias. Essa sugestão de Satanás é a sugestão exatamente para que Jesus desconfie da provisão de Deus. Ele está provocando não no sentido de, eu não tenho certeza de quem você é, mas já que todo mundo acha que você é isso, já que de fato você é alguém assim, fácil, prove que você tem poder. Essa desconfiança, essa ação que leva ao Senhor Jesus Cristo a ter uma ação independente do Pai. Satanás está provocando o Senhor Jesus Cristo a agir como quem é autônomo, como quem não depende. E isso já aconteceu em outro momento da história. Não foi assim que Deus disse?
Deus não quer que você seja iguais a Ele. A provocação, no sentido da desconfiança, da incredulidade na promessa do Senhor. O Senhor havia feito promessas e o Senhor vem ao longo de toda a história da redenção, fazendo firmes promessas sobre o Messias, de quem ele era e do que ele faria. E Satanás então agora aparece dizendo: bom, será mesmo que você tem esta capacidade? Já que você é o filho, você poderia fazer isso porque você tem poder para isso. A autonomia está sendo provocada aqui. E o tentador está aparecendo exatamente no momento em que o Senhor Jesus está, do ponto de vista físico e humano, em seus limites. Veja que o texto vai dizer que depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Aliás, não está dizendo que ele teve fome ao longo de 40 dias e 40 noites. Está dizendo que depois deste período, então é que ele teve fome. E Satanás esperou um momento exato para agir. E essa é uma lição importante para nós. Satanás não agirá nas nossas forças. Ele sempre agirá nas nossas fraquezas. Ele se coloca e se posiciona para provocar o Senhor Jesus naquele momento em que Jesus está, do ponto de vista humano, fraco, necessitado, carecendo de coisas do ponto de vista físico. Ele precisava comer, ele precisava se alimentar, e todos nós sabemos que o deserto não é um ambiente físico amigável, aliás, é um ambiente físico bastante hostil. Esta hostilidade, com todo este período sem comer, o Senhor Jesus então estava nesta circunstância, e é neste momento em que ele aparece com esta fome, com esta necessidade real, física, humana, é então em que o tentador age. No limite da fraqueza, o diabo aparece para dar algumas sugestões. Se és o filho, já que você é o filho, e você deve ter poder para isso, mande que estas pedras se tornem pães. Faça alguma coisa por você mesmo. Qual que é o problema de comer? Você está com fome. Se você for mesmo o filho de Deus, já que você é o filho de Deus, o filho amado, então você deveria comer, você não precisa ficar de barriga vazia. A sugestão é sutil. E qual é o problema de comer? O problema é que aceitar qualquer coisa como uma sugestão como essa era levá-lo a uma autonomia e buscar uma ação independente de Deus. O diabo já tinha tentado isso em outros momentos da história e já havia conseguido, mas neste momento ele traz essa sugestão e diz para Jesus: resolva você mesmo o seu problema. Haja sem confiança, haja como as outras pessoas já agiram. E Satanás vai provocar o Senhor Jesus nesse sentido, dizendo: haja como quem precisa, afinal você não vai ficar desfalecendo aqui. Você não precisa disso, você não precisa passar por isso. E isso nos leva a refletir como muitas das vezes nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, e a gente nem precisa de Satanás para isso. Em que nós olhamos para a nossa vida e passamos a pensar: poxa, mas eu não preciso viver assim. Eu preciso agir, Deus não está fazendo nada, ou o Senhor não está fazendo nada, eu vou agir. Mas o que Jesus responde, o que o Senhor Jesus usa para responder a Satanás é o que está nas Escrituras. E o que é muito interessante é que o Senhor Jesus vai citar um trecho exatamente das Escrituras, que é uma repetição do que havia acontecido com o povo durante o período em que eles haviam passado no deserto. O Senhor Jesus vai usar especialmente o trecho de Deuteronômio 6, 7 e 8 para responder Satanás. A circunstância em que ele está inserido, ele vai remeter isso à circunstância na história da redenção, que havia semelhança entre o que Jesus está vivendo e o que ele está fazendo, e o que o povo viveu e o que o povo fez. Tanto que a resposta do Senhor Jesus Cristo vai ser exatamente o que está descrito em Deuteronômio capítulo 8, verso 3.
vai dizer que não só de pão deve viver o homem. Mas o versículo todo vai dizer: ele te humilhou e te deixou ter fome, ele te sustentou com maná para te ensinar que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus está mostrando para ele de que eu sei o que diz as Escrituras, e eu sei o que o Pai é capaz de fazer. A humilhação e deixar ter fome era a provação que Israel havia passado, mas não foram capazes de se manter de pé diante de tal tentação, que ao longo de muitos e muitos anos murmuraram e murmuraram muitas vezes, mas o Senhor Jesus está dizendo: não, Ele nos sustenta, não só de pão vive o homem, mas da palavra, da promessa e da confiança nessas promessas. Jesus está mostrando que a fome era pedagógica, de que Deus estava ensinando o povo de que eles deveriam confiar em sua palavra e confiar em suas promessas, que isso era mais importante do que comer. Por que ele desconfiaria do Pai? Porque transformar pedras em pão era mais importante do que confiar naquilo que Deus disse que faria. Jesus, como o novo Israel, não só ensina, mas obedece e traz de fato a demonstração da confiança na promessa. Ele entende que o pão que sustenta a vida é importante, mas a fidelidade a Deus é muito mais importante. O que está em jogo aqui? O que está em jogo é exatamente essa desconfiança nas promessas de Deus, a desconfiança naquilo que Deus faria. E isso já havia abalado outras e outras vezes as pessoas e o povo de Deus no Antigo Testamento, anteriormente. Adão e Eva receberam a sugestão, comeram e pecaram. Israel, por várias e várias vezes, não confiaram naquilo que Deus disse que faria, pecaram. Agora, o Senhor Jesus Cristo olha para Satanás e diz para ele: a minha confiança plena está no Pai. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A confiança plena naquilo que Deus faz. Jesus é esse Israel Jesus é esse substituto de Israel, que não só está dando um modelo e um exemplo de como vencer a tentação, ele está mostrando que ele é o único capaz de vencer plenamente a tentação, pois toda a sua confiança está naquilo que Deus disse que faria. Ele vence a tentação não para nos ensinar uma técnica, ele vence a tentação para nos representar diante do Pai, nos ensinando, demonstrando de que ele é o Israel que confia, ele é o Adão que obedece, ele é o rei que não se corrompe por causa de pão. A segunda tentação que o Senhor Jesus enfrenta é a tentação da proteção como um espetáculo. Veja aí o que está nos versos 5 e 6. Satanás então ouve esta resposta, e depois de ouvir essa resposta, o leva para a cidade santa e o coloca no pináculo do templo. O evangelista Mateus não detalha como essas coisas acontecem, não detalha em que lugar o Senhor Jesus Cristo foi colocado, mas traz a ideia de que ele foi colocado num lugar muito alto no templo, a fim de que ele pudesse não só olhar o que tinha ao redor, mas se colocar numa condição, numa circunstância, numa situação em que a única maneira de sobreviver ao que está sendo sugerido era um milagre. Veja aí o que está descrito. Então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho, já que é o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E a estratégia de Satanás aqui vai mudar um pouco. Afinal, se você quer usar as Escrituras para me responder, eu também vou usar as Escrituras para lhe trazer algumas coisas. E ele vai citar
dois textos do Antigo Testamento, em especial do Salmo de número 91, verso 11 e verso 12. Olha que interessante, ele vai dizer que aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. E vai dizer que estes anjos te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Fala, ótimo, muito bem, você conhece Bíblia? Que bom, eu também conheço Bíblia. E Satanás começa a usar a própria Escritura. E talvez você já tenha ouvido alguém dizer que Satanás só vai citar metade do versículo. Não necessariamente isso. Ele vai citar os 2 versículos inteiros. O problema é a retirada do contexto e a não conclusão da citação. Quando ele traz esse texto, ele está mostrando que a sua intenção é realmente provocar e saber se esse com quem ele está falando, de fato conhece toda a Escritura. Esse também é um dos motivos que me faz entender que Satanás não sabia com quem ele estava lidando. Porque se ele soubesse com quem ele está lidando, ele saberia que esse com quem ele está lidando não só conhece toda a Escritura, mas sabia que toda a Escritura foi dita por ele. Mas Satanás quer saber se esse homem, este Messias, este profeta que foi levantado, distinto em relação aos outros, com circunstâncias de vida diferentes de todos os outros, se ele realmente conhece tudo. Então ele cita o verso 11 e o verso 12 do Salmo de número 91, dizendo a ele que os anjos agiriam se ele se jogasse dali, que os anjos fariam alguma coisa a fim de protegê-lo, já que ele é o Filho de Deus. Mas o que Satanás não faz é citar o verso 13. Salmo 91, verso 13, vai dizer assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Satanás está provocando aqui, tentando e testando o conhecimento deste homem no deserto. O ponto é que ele só vai até o momento em que ele diz que ele deveria se jogar e que os anjos fariam alguma coisa. Mas o que ele não diz é que esse mesmo homem seria aquele que destruiria a serpente, que pisaria a serpente. O Senhor Jesus então ouve essa sugestão, ouve a omissão, inclusive, da citação de Satanás e vai respondê-lo dizendo de que esta ação de proteção de forma espetaculosa é uma provocação ao próprio Deus. Por isso que ele vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não está falando acerca dele aqui. O Senhor Jesus está falando de fato sobre a pessoa do Pai. Se colocar em uma situação de risco, se colocar em uma situação de grave risco, só com o objetivo de testar se Deus vai fazer alguma coisa, é tentar ao Senhor. É como quem pula de paraquedas sem paraquedas, dizendo, Deus vai me salvar. Isso é tentar ao Senhor Deus, é provocar Deus para que Deus haja e mostre o seu poder. Jesus está dizendo para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu provocaria o Pai em uma proteção espetaculosa? Isso é desnecessário. E o fato do Senhor Jesus dizer isso a Satanás é importante. Afinal, se Jesus está de pé diante de Satanás no deserto, é porque Deus já havia dado provas anteriores de proteção. Quem protegeu quando eles fugiam de Herodes? Quem os protegeu enquanto eles eram perseguidos por um governador que queria destruir todos que de alguma forma pudesse levar uma sombra de retirada do seu poder? Quem o havia protegido e o guardado até esse momento era o Senhor Deus. Por quê? Pedir uma proteção espetaculosa, ou tentar o Senhor Deus, desconfiando, provocando aqui,
para que ele agisse de forma extraordinária. E isso é uma lição importante também para todos nós. Nós não devemos nos colocar em situações que nos levam à tentação, simplesmente porque cremos que Deus nos livra das nossas dificuldades. Jesus, que tendo poder e sendo Senhor sobre todas as coisas, é claro em dizer que ao fazer isso você estará tentando o Senhor Deus. Ao invés de agir provocando ao Senhor, ele descansa numa proteção que não precisa de espetáculo. Não precisa ser uma ação triunfalista, chamativa, para que todo mundo pudesse ver o quanto esse Deus é um Deus bom e faz coisas extraordinárias. Deus já havia feito isso. E a provocação aqui e a resposta disso é exatamente o fato de que o povo já havia experimentado ações extraordinárias de proteção de Deus e ainda assim não confiavam plenamente ao Senhor. Afinal, o povo foi tirado do Egito depois da manifestação de 10 pragas. Que proteção extraordinária e espetacular! O povo atravessou o Mar Vermelho, enquanto os egípcios vinham os perseguindo, o Senhor fecha o mar e os protege de forma espetacular e extraordinária. A batalha contra os amalequitas e muitas outras ações extraordinárias em que Deus já havia provado quem Ele era e o que Ele era capaz de fazer. Por que provocar e tentar ao Senhor Deus? Não era necessário fazer nada desse tipo. Que vantagem teria agir assim? Que vantagem teria se colocar de forma espetaculosa para pular do pináculo do templo para os anjos o segurarem? O Senhor Jesus vai dizer: não devemos tentar ao Senhor. Ele não caiu nesta tentação. Ele não caiu na tentação que Israel havia caído anteriormente, de provocar Deus, para Deus fazer alguma coisa. De provocar ao Senhor e às vezes se colocar em situações e circunstâncias difíceis para que Deus pudesse livrar o povo. Quantas e quantas vezes no livro dos Juízes, o povo se meteu em coisas que não deveriam se meter. E quando a coisa ficava difícil para eles, então o Senhor tinha que agir para livrá-lo. O Senhor Jesus vai dizer: isso não é necessário. A verdadeira fé não exige provas. A verdadeira fé e a verdadeira confiança não precisa que eu faça alguma coisa para Deus mostrar quem Ele é. E é isso que Satanás está provocando ao Senhor Jesus aqui. Pula. Os anjos vão fazer alguma coisa, você sabe bem disso. E Jesus está mostrando de que não é necessário provocar Deus para realmente confiar naquilo que Ele faz. A fé não exige provas, porque ela confia no Deus que de fato se revelou ao longo de toda a história como um Deus protetor e providente. O Senhor Jesus resiste a isso, confiando e não se inclinando a cair nesta tentação de demonstrar o quão bom Ele era diante de Deus. A terceira tentação é a tentação de uma glória sem cruz. A tentação que o diabo vai trazer a partir ali dos versos 8 e 9, aonde ele vai então levar o Senhor Jesus a um lugar muito alto. Talvez algum lugar naquela região em que ele pudesse olhar todas as outras nações além de Israel, em que ele pudesse ver os povos à distância, vendo como aqueles povos já estavam desenvolvidos, vendo como aquelas nações também tinham poderes, como elas eram fortes, como elas eram prósperas. E então a terceira tentação é a mais ousada de todas. E agora, ele não vai usar mais a Bíblia, ele não vai usar versículos
para tentar o Senhor Jesus, agora ele não vai mais disfarçar. Ele não vai simplesmente trazer já que você é filho. Ele simplesmente vai atacar de forma direta e clara. Ele vai dizer: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele chegou exatamente aonde ele queria. Ele queria que este Messias, este rei, este que vem para resgatar o povo, afinal, pudesse já receber tudo que ele queria, tudo que ele deveria receber com a sua missão. Satanás está trazendo aqui uma tentação que vai mostrar, que vai buscar trazer para o Senhor Jesus um afastamento da sua missão. A missão do Senhor Jesus Cristo era uma missão vicária, substitutiva. Isso tem que ficar claro para todos nós, todas as vezes que olharmos para o texto de Mateus. Jesus está vindo como aquele que substitui. E Satanás está dizendo: você não precisa disso. Você não precisa. Para que você vai sofrer? Para que você vai continuar aguentando, sofrendo, passando dificuldade? É muito fácil, é muito simples, eu te dou tudo. Você não precisa fazer esforço nenhum. Você não precisa fazer nada do que foi dito que você precisava fazer. Foi dito que você seria o servo sofredor, mas você não precisa ser o servo sofredor, é fácil. É só você se prostrar e me adorar. E tudo isso que eu tenho, eu vou lhe dar. Satanás está dando a sugestão de que Jesus poderia ser um rei sem cumprir a sua missão principal, que era substituir Israel. Ele está levando Satanás, está levando o Senhor Jesus a um atalho. O fim das contas não é de que você vai tirar este povo deste cativeiro. Fácil, eu já tiro, já te dou agora. A sugestão de um reino sem cruz. A sugestão de um reino sem a necessidade de nenhum sofrimento. A adoração em troca de glória. Você não precisa sofrer. Você pode ser um rei glorioso sem passar nada disso. Só uma coisa é necessário: me adorar, se prostrar diante de mim. A proposta deste meliante é de que Cristo não precisa se machucar. Ele estará liberto e liberado do sofrimento e de tudo aquilo que havia sido prometido em relação a ele, de que o sofrimento e as dores estariam presentes ao longo da sua caminhada. O caminho aqui proposto, o atalho proposto, afasta o Senhor Jesus Cristo da sua missão, o coloca em uma outra direção, contrária à vontade do Pai. Se o Senhor Jesus Cristo simplesmente continuasse, dissesse para ele que sem problema, ele estaria em direção completamente contrária à vontade de Deus Pai. Ele receberia de um ladrão um reino roubado. Afinal, quando Satanás diz: tudo isto te darei se prostrar ou me adorares, é porque ele está assumindo de que tudo o que havia ali era dele. Como um bom enganador, usurpador, ele não só dá uma sugestão de afastar Jesus Cristo da sua missão, mas oferece ao Senhor Jesus Cristo o que não é dele. As sugestões malignas sempre são assim. Um oferecimento de algo em que ele não tem posse. Um oferecimento de algo que não é legítimo. Um oferecimento de algo que não deveria ser utilizado ou usufruído. Satanás está querendo que o Senhor Jesus Cristo seja reconhecido entre os homens, mas isso faria ser rejeitado por Deus, como todos os outros, que quando aceitaram as sugestões malignas, caíram no pecado e se afastaram completamente. Quem precisa sofrer tanto? Afinal, para que sofrer? E a resposta do Senhor Jesus Cristo para Satanás está descrito também em Deuteronômio, capítulo de número
em Deuteronômio capítulo 6, verso 13, ele vai dizer que Satanás deveria se retirar, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A minha missão é fazer a vontade de Deus, e só a Ele deve receber qualquer ação minha. Qualquer passo que eu deva dar em direção no cumprimento da vontade dEle. Não só o Senhor Jesus Cristo está discernindo o que é a idolatria, mas está mostrando que a proposta de Satanás rejeita completamente quem Deus é. Satanás não poderia ser adorado, e ele nem tinha poder de oferecer o que estava sendo oferecido. O padrão da queda aqui oferecido é um padrão em que todos os outros aceitaram. Afinal, o homem mais forte do mundo aceitou ter uma mulher da Filistia. O homem mais sábio do mundo aceitou a maior das tolices, que é a idolatria. O pai da fé aceitou a sugestão de ter um filho a fim de que cumprisse aquilo que Deus disse que faria, mas não estava fazendo. O homem mais puro, Adão, aceitou a sugestão de ser igual a Deus. Ele, no seu cartel de lutas, Satanás, tinha muitas vitórias. Aliás, ele estava quase que invicto. Mas agora, ele estava diante daquele que não só rejeitaria, mas venceria qualquer tentação que ele colocasse diante dele. O Senhor Jesus Cristo não é mais um personagem dessa história, Ele é o Senhor dessa história. Logo, a rejeição às tentações de Satanás é a clara demonstração de que Ele é aquele que de fato viria. Seria Ele quem de fato cumpriria e não aceitaria nenhuma sugestão e nenhuma tentação. Ele não só se nega a isso, como vai dizer que somente Deus deve ser adorado. E Satanás então deveria se retirar. Afinal, você não sabe com quem você está lidando. Eu não sou como todos os outros que caíram. Eu sou aquele que permanece firme e que vem fielmente cumprir a missão que me foi dada. O Senhor Jesus Cristo não só vence esse embate com Satanás, mas também define a autoridade e o poder que tinha a sua missão. A sua missão era uma missão que foi dada pelo próprio Deus. Jesus não pegaria atalhos, não negociaria com as trevas, não aceitaria o reino humano, mas estaria plenamente disposto a sofrer, não só esta tentação, mas muitas outras tentações ao longo da sua vida, para que tomasse o nosso lugar e fosse de fato aquele que nos substituiria. Jesus vence a tentação, não para nos ensinar como vencer a tentação, não que isso não seja uma consequência do que Ele faz, mas o Senhor Jesus Cristo vence a tentação que nós não seríamos capazes de vencer. Ele está nos substituindo fielmente e totalmente em todas essas circunstâncias. E isso nos traz algumas lições que nos faz concluir também esse texto, de que nós somos tentados a desejar bons fins pelos motivos errados. Veja que Satanás vai dizer que quando ele veio trazer os povos, o Senhor Jesus Cristo poderia dizer: o fim de todas as coisas é o estabelecimento do meu reino. Eu poderia aceitar isso, e então o reino seria estabelecido e conversa encerrada. Boas sugestões de fins com meios errados levará você a pecar. Se os caminhos que você trilha para chegar a conclusões que são corretas, mas esses caminhos não estão corretos, você também não deveria trilhar. O Senhor Jesus poderia ter aceito, mas ele sabia que esse atalho levaria ele a se desviar completamente da sua missão. Esse trecho também nos ensina de que a idolatria perigosa não é só negar a Deus ou dizer que Deus não existe. A idolatria perigosa
é você achar que é possível Deus conviver no seu coração com outras coisas. A idolatria do coração é a idolatria mais perigosa de todas, pois ela é sutil. Ela não é aquela idolatria visível em que você olha estátuas e objetos, mas a idolatria do coração, ela toma todo o seu coração, de forma que o Senhor Jesus Cristo não tem lugar, reino em seu ser, habitando em seu coração. A idolatria que vai tomando pequenos espaços, uma coisinha aqui que você faz e que você não vê problema, uma outra coisinha ali, afinal, quem é capaz de resistir todas as coisas? E ainda que nós não sejamos como o Senhor Jesus, ceder não é uma opção. A idolatria mais perigosa não é negar Deus, é substituir Deus em seu coração. É dizer, Deus existe, mas no seu coração Ele não habita como deveria habitar. A terceira lição que esse trecho também nos traz é que o mundo sempre vai oferecer para você uma vida mais fácil, sem dores. Mas o Senhor Jesus Cristo não só disse que nós deveríamos carregar a nossa própria cruz, Ele também diz que no mundo nós teríamos dificuldades e seríamos tentados, e que nós deveríamos inclusive resistir a esse que é o inimigo das nossas almas. O mundo sempre vai oferecer caminhos mais fáceis, sempre oferecerá atalhos. Mas aqueles que estão em Cristo devem resistir, pois o nosso substituto resistiu em nosso lugar e nos fortalece para também resistir. E por último, a vitória está na fidelidade do Rei. Veja que quando o Senhor Jesus vai dizer que a adoração deve ser dada somente a Deus e somente Deus deve receber culto, Ele está dando uma declaração de que estas ações devem ser sempre em obediência a Deus, sempre adorando e buscando ao Senhor. A vitória sempre está ligada à fidelidade a Deus. Sempre está ligado a vencer a tentação conforme a fidelidade da palavra. Bom, e quando nós cairmos em tentação? Quando nós cairmos em tentação, o que nos resta é confessar ao Senhor, clamar pelo seu perdão e lutarmos para não continuarmos caindo nestas tentações. O que o texto também nos ensina é que Cristo, sendo o nosso substituto, vence a tentação no nosso lugar, e o Espírito de Cristo habitando em nós, nos auxilia a vencer as tentações. O diabo não tem mais poder sobre nós. Não somos mais filhos da desobediência. E agora, como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus habitando em nossos corações, temos o que é necessário para vencer todas as tentações. Quando cairmos, confessando ao Senhor, mas a queda sempre será um incidente, um acidente de percurso. A constância é da fidelidade, vencendo as tentações, pois o Espírito de Cristo, o nosso substituto, que venceu todas as tentações, agora habita em nós. Por isso, lutemos de forma constante e firme contra o diabo e fujamos rapidamente das tentações, pois é isso que o Espírito de Cristo nos ensina. Que Deus os abençoe.